Estamos no coração de Milão, a Milão que se prepara para acolher a Expo 2015. Pensem, aqui antigamente existia uma fábrica de panelas. Hoje encontramos um grande escritório de arquitetura, ou de Marijanna Radovic e de Marco Bonelli. O que eles desenham? Bom, entre muitas outras coisas, iates e mega iates. E é exatamente isso que nos interessa. Estou hospedada em Milão. É a segunda vez que venho para cá. Voltei após ter viajado muito. Estou trabalhando em áreas muito diferentes de Milão, pois é uma cidade Human Size City. Gosto de chamá-la assim, ou seja, na medida certa, com uma posição perfeita para as viagens e para os encontros com os clientes. É a cidade do design. Gosto muito que Marijanna tenha colocado Milão no centro do mundo. A cada dia eu me lembro do quanto é bom estar aqui. Milão para nós é um ponto em comum, um outro ponto de sintonia entre eu e ela. Enfim, o lugar é extremamente importante. O importante é que criamos esse nosso grupo em simbiose, o M2 Atelier, que apresenta 2 escritórios com seus backgrounds separados já há muitos anos. Desde quando nos conhecemos, começamos na hora a discutir e conversar sobre todo o design em geral. É muito positivo ter uma segunda parte para nos confrontarmos, para trabalhar e... O tempo juntos nos levou, de qualquer forma, a compartilhar a vida e o trabalho. E agora que somos 2 e que temos 2 backgrounds diferentes, tanto náutico quanto residencial, os barcos continuam sendo não só nosso ponto de chegada, como também um projeto contínuo que persistirá no futuro. Que é isso? Não é nem um barco, nem um navio? Não é um barco, mas um catamarã mercantil, sobre o qual estamos trabalhando para convertê-lo em um local destinado a restaurantes, salas de conferências, aquários e um museu do Mar Cáspio. É um projeto fantástico. Essas são as primeiras propostas. Devem ainda ser estudadas. São essas velas que devem produzir a energia. E a essa altura, o barco poderá até ser independente, mesmo do ponto de vista energético. Quando recebemos o desenho, temos em mãos um esboço que já possui os espaços definidos. Mas quando nos encontramos na fase de interação com o layout do barco, tentamos obter cada vez mais luz e reduzimos ao mínimo os detalhes para poder ter os espaços certos. O armador não é o tipo do cliente que deixa você criar inteiramente o projeto e que diz, decide você, qualquer coisa que você criar vai ser perfeita. Para nós, não é muito gratificante, pois temos a necessidade de um diálogo e de uma troca. Os Explorer possuem sempre um grande charme. Pensamos em partir para qualquer lugar e... Esse é o legal dessa história. Exatamente. Mesmo nós que trabalhamos quase sempre externamente, dessa vez realizamos os primeiros desenhos. Os primeiros esboços foram criados por nós. O layout, tudo. Foi uma experiência nova e muito bonita. Realizamos um estudo sobre todos os Explorers, os novos, os refits, os convertidos. Trabalhamos para os clientes que querem navegar a bordo de um barco por 6 meses. E alguém que viaja para o Mediterrâneo não leva consigo somente uma maleta. Por isso precisamos exatamente de um storage.
Ainda não trabalhamos com o conceito de barco ideal. Existem belíssimas embarcações entre aquelas que estamos olhando. São veleiros, são barcos grandes, bonitos. Do ponto de vista das medidas, os barcos estão cada vez maiores. Temos sempre mais espaço. E pensar que a escolha para trabalhar no mundo da náutica eram as pequenas embarcações. Os primeiros barcos possuíam 13, 15 metros. E o desafio era exatamente aquele de conseguir colocar todo o necessário em ambientes tão pequenos. Mas a poltrona é o desafio maior para qualquer arquiteto designer. É verdade, sobretudo em relação a essa poltrona que apresenta uma característica a mais. É a poltrona oscilante. O barco pode se mexer quanto você quiser, mas você na sua poltrona é... O rei! Exato, você não se mexe. Nós, na verdade, fazemos um trabalho muito parecido. Mesmo aquilo que realizamos no contexto interno, muitas vezes até a clientela é a mesma. Bom, normalmente um cliente, quando se trata de casas, apresenta as ideias mais claras, mas quando falamos de barcos, tudo é muito menos raciocinado e criado, pois o projeto de um barco é um sonho muito maior daquele de uma casa. O que eu observo no mundo da náutica e que não vejo naquele da arquitetura é que quando tratamos de barcos tudo é muito mais alegre. Trata-se de uma criação por antonomasia, porque não existe um contexto. Talvez em uma casa o arquiteto consegue até impor alguns raciocínios relacionados ao local em que há exposição solar. O barco, ao contrário, não possui todas essas regras. Infinitos raciocínios podem ser elaborados e, por isso, acredito que a náutica possua algo a mais. Falando de experiência pessoal, o barco que mais me inspirou foi o Ali Power, que acredito que seja algo inédito como gênero. Sobretudo quando falamos de um barco que se tornou um loft. O Ali nos fez pensar a esse projeto em maneira diferente. Somos habituados a uma náutica feita de inovações tecnológicas, carbono e sanduíche a vácuo, mas na realidade voltamos à Idade da Pedra, pois talvez seja ainda algo de tão forte que não conseguimos nos separar. Exato. E tendo essas medidas enormes desses barcos, conseguimos realmente realizá-los como se fossem casas, com as pedras e todos os materiais que nos lembram. E talvez nos tranquilizem um pouco? Exatamente, também. Materiais refletores, materiais que mudam a substância principal, que modificam a atmosfera. Em cada projeto que realizamos, podemos obter sempre novos resultados, se comparados aos precedentes. Obviamente, trabalhando com um barco, os projetos duram bastante tempo e, enquanto isso, conseguimos realizar atualizações para um resultado melhor.